Olá a todos, bem-vindos a mais um A Conversa Com, do nosso canal de YouTube Discos World. Hoje vamos até ao Brasil conhecer um biólogo argentino com muitos anos de experiência em aquariofilia e em especial nos discos. Falamos de Mário e vamos daí conhecê-lo. Olá Mário, tudo bem? Tudo bem. Obrigado por teres aceito o nosso convite para participar da nossa conversa. É um prazer ter-te aqui conosco. Não, eu que agradeço pelo convite e pela honra de estar aqui. Olha, Mário, vamos começar como todos têm começado. Começa por te apresentar, para quem não te conhece, há quantos anos estás na aquariofilia e, em especial, há quanto tempo tens discos? Na aquariofilia eu comecei muito cedo. Minha mãe comprou uns aquarinhos simples desses com peixes dourados lá quando eu tinha 8 anos. E de lá para aqui eu tive que deixar porque situações de localidade, lugar não permitiam ter, mas em geral sempre mantive algum aquário, nem que seja pequeno. Então, eu já tenho 62 agora, né? Desde os 8 são alguns anos. Mas no início, na adolescência, quando eu era adolescente, eu montava meus próprios aquários, experimentava com sistemas de filtragem. Sempre gostei muito de ter ciclídeos de todo tipo, né? Então, tinha ciclídeos que eu coletava em lagos perto da minha cidade, quando eu morava na Argentina, e eu os colocava no meu aquário e consegui reproduzir. Por exemplo, alguns pequenos acarás, consegui reproduzir o resto de 6 gerações lá dentro. E, claro, todo mundo teve guppies alguma vez, e outros peixes, bandeira. Com discos, eu acho que eu tenho já deve ser uns 10 anos já que eu estou tendo discos, mas eu só tenho discos selvagens. Eu não gosto dos discos chamados de híbridos ou coisa por estilo. Eu brinco que são discos de plástico. Mas eu gosto dos. Em geral, todos os peixes que eu tenho são selvagens. Não gosto desses mais modificados. Né, Ok. Olha, Mário, então agora já que nos falaste sobre os teus peixes, diz-nos que peixes é que tens neste momento, tanto de discos como do resto. Desculpa, não entendi direito. Eu estava a dizer que, já que falaste dos teus peixes, estava-te a perguntar que peixes é que tens nesse aquário, então. Que peixes aqui? Sim. Eu tenho, nesse momento, 4 discos selvagens, todos da espécie Symphysodon equifasciata, ou seja, discos azuis, marrons, coisas desse. Não misturo, eu tento não misturar espécies diferentes. Dá até para misturar os verdes com os marrons, mas nunca os Haeckel, porque são mais delicados, mais exigentes, então eu não misturo. Tem neons, tem alguns os que chamam nariz de bêbado aqui, né? Também não me lembro agora. Sim, nariz bêbado. Sim, sim. Eu tenho também vários tipos de cascudos, de dolicarídeos. Sim. Tem corridoras. Em geral, e alguns limpa-vidros. Em geral é isso. O foco são os discos, mas tem outros acessórios, outros animais juntos. Ok. Falando agora um pouco dos teus discos, qual a alimentação que eles gostam mais e qual aquela que tu dás? Eles aceitam muito bem ração, dependendo da ração, tanto granulada quanto flocos. Discos selvagens é interessante que quando você está aclimatando, eles aceitam mais facilmente a ração em flocos do que granulada. Mas eu estou usando agora uma ração granulada muito boa da Oitara, que é aquelas discos black, que é muito boa, gostaram muito dela. Já usei as discos dia a dia e o disco e outras variedades da Oitara também. Eu gosto de usar muito da Tetra também, tanto granulado quanto flocos, eu vou alternando. Eu normalmente tenho 4, 5 tipos de rações que vou alternando para não provocar acostumamento e cansaço com a ração. Mas também eu gosto de dar algumas coisas de alimentos diferentes.
Bifex, por exemplo, adoram e eu gosto de dar pelo menos 2 vezes por semana. Ok. Né? Comprar os cubinhos de Tubifex, cola no vidro, eles comem desesperadamente. Eu dou também artemias. Se eu conseguir, agora nessa época de pandemia não se conseguia mais artemias vivas, né? Mas quando eu conseguia artemias vivas, eu dava artemias vivas. Também eram muito bem aceitas. Eu dou, às vezes consigo manter, fazer ou comprar paté de coração de boi, Ok. com aditivos e demais. Artemia congelada também se pode oferecer, que funciona bem. Quando tenho sorte de poder comprar, porque aparece no mercado aqui, eu gosto da Bloodworm, muito Ok. bom, muito bem aceito também, excelente. Que mais será que eu tô? Sim, eu tenho um mini minhocário aqui em casa que eu mantenho com os restos de comida. Então, eventual, cada uma vez por semana ou algo assim, eu dou umas minhocas vivas também. Ok. E também são muito bem aceitas. A próxima pergunta seria mesmo sobre isso. Qual era a sua opinião sobre alimento vivo para discos? Depende. Bom, alimento vivo é excelente, porque o que eles comem na natureza é o ideal que você dê. O problema é a fonte. Né? Onde você está, de onde pega, de onde vem. Com artêmias, por exemplo, se foram criadas em ambiente salino, não é muito problema, porque a salinidade, o choque de salinidade pode matar qualquer coisa que possa vir delas. Mas se você vai dar tubífex vivos, por exemplo, tem que ter muito cuidado onde foi criado, porque se vem de lugares onde tem muita poluição, tem muita contaminação, que os tubífex adoram esse tipo de lugares meio podres assim, pode trazer parasitas, pode trazer, e de fato é um dos vectores para levar para peixes, qualquer tipo de peixes, especialmente ciclídeos, parasitas intestinais e demais. Então, tubífex tem que saber muito bem de onde vem. E mais ou menos o mesmo vale para as minhocas, ou seja, se as minhocas foram criadas em casa, em um ambiente que você controla e sabe onde está, ou a sua fonte, mesma coisa, vale ter. Se você vai usar congelados, aí normalmente o processo de congelamento acaba matando tudo isso, mas tem que ter cuidado. Ok. Mário, sim, sim. Uma coisa, eu deixo crescer no meu aquário caramujos Ok. de diversos tipos, propositalmente. Primeiro porque eles fazem uma limpeza boa, são parte do ecossistema, então está normal. Mas também aproveito para pegar de cada tanto alguns deles, os matos, os quebro, né? E os ofereço. Também adoram e muito bom porque eles comem ao mesmo tempo o caramujo inteiro, parte da casca. Então isso não é só alimento vivo, sino que además é suprimento mineral, um monte de coisa. Ok. Olha, Mário, fala-nos agora um pouco de como é a filtragem desse teu aquário. Ok, eu uso canister. Eu Ok. não sou muito fã de SAMP, porque aumenta muito o volume de água, portanto aumenta a evaporação, aumenta a perda de calor, de temperatura, então você tem que aumentar a temperatura e não sei como está em Portugal, mas nesses tempos em Brasil a energia elétrica está caríssima, então sempre mais um problema. E o sistema de funcionamento do canister, no meu gosto, é meio complicado. Embora eu reconheça que é muito mais fácil para limpeza e etc. Então eu uso do canister, do SAMP. Então eu uso canister. E tenho dois canisters, dois Rein Classic, um 2217 e um 2215. Os dois juntos dá mais ou menos 1.650 litros hora. Porém, eu não me preocupo com esse parâmetro de litros hora. Eu acho que é um erro medir a filtragem pela velocidade de passagem de água. Porque o que tem que fazer é que a água passe na velocidade certa para, ao passar pela colônia de bactérias da mídia, eles eles possam processar a amônia e os nitratos, os nitritos, e limpá-los. Se passa muito rápido, não vai dar tempo. Portanto, mais litros hora não é melhor.
porque tem que ser uma passagem eficiente. E, claro, como o canister tem um espaço reduzido, você tem que usar mídias especialmente boas. Não podem ser mídias fraquinhas. Eu não gosto particularmente de usar no canister essas mídias de biogás. Ok. Eu acho que não são tão eficientes quanto outras. Então, eu Quais estou é? usando umas que são da Maspect, Ok. que são excelentes, que são as bolinhas Sim, sim. É, eu também super utilizo. eficientes. Sim. Pois é, são excelente eficientes. Um pacotinho delas dá conta de usar o canister. Mas tenho Sim, outras sim. também. Tenho outras junto com elas e vou agregando. Fora isso, eu também tenho um filtro de plantas. Ok. Simplíssimo. É somente uma jardineira, um vaso de plantas, onde você coloca dentro uma base para que as plantas fixem as raízes, que normalmente são alguma mídia filtrante mais simples, e uma bombinha simples, pequena e, não, e até relativamente fraca, que leva a água até como chama, o vaso, e por outro lado sai a água de volta para o aquário. Com isso, eu nunca tive um pico de amônia, nunca. Porque eu estou usando uma planta que não sei em Portugal se chama assim, chamamos de potos Não, não também. conheço. Sim. Eu vou mandar fotos depois para Sim, você. sim. Pronto. De potos aqui também chamam de, como é outro nome? Fugiu agora. Mas é uma planta que cresce muito bem com pouca luz, ou seja, luz ambiente dentro da casa cresce muito rápido, Ok. e pode crescer com as raízes totalmente dentro da água, ela não precisa terra. Ok. Então, excelente para isso. E retira praticamente não só eventualmente amônia e nitrato, mas também nitrito, sino também nitrato, que é Ok. outro problema. Porque o nitrato normalmente não é tão tóxico, mas a longo prazo, se acumula, é. Sim. Então, é excelente. Nunca tive problemas com isso, nunca mais. Inclusive, ajuda muito para conter booms de algas. Ok. Mário, eu também tenho conhecimento ao falar contigo já, né? Que tu utilizas um método de troca de água constante. Não fazes TPA, né? Explica-nos um Não. pouco como é que fazes isso e como é que funciona. Bom, o funcionamento é simples. Um pouco o negócio de ter utilizado esse sistema é pela preguiça de fazer TPA. Eu acho uma coisa extremamente chata, cansativa. E, por outro lado, em termos de funcionamento, o TPA, embora resolve o problema da acumulação de nitrato, que é fundamentalmente esse, né, o problema de renovar a água, porque se você tem uma filtragem boa, amônia e nitrito você elimina, mas nitrato não elimina, vai se acumular se não ter algum outro tipo de filtragem como de planta. Mas o TPA tem o problema de que como você faz semanalmente e faz em volumes relativamente grandes, você tem um processo onde o nitrato, os rejeitos vão se acumulando proporcionalmente, aí você faz o TPA cai, aí você vai. Isso provoca saltos no ambiente, na estabilização. Então, para manter o lugar a forma melhor, é você manter isso mais consistente, mais igual, com menos pulos. E para isso, um sistema de gotejamento, que é o que eu tenho aqui, é o mais simples, onde você coloca um sistema de água entrando no aquário através de um filtro de carvão ativado, e eventualmente pode usar filtro para eventualmente que venha cloramina na água, como é que chama? Anticloro de carvão, não? Não uso anticloro também, não. O carvão já tira o cloro, Sim. mas zeolita. Ah, A zeolites. zeolita Sim, tira sim. se eventualmente, às vezes, no processo de clorinação, se a água vem com nitrato, ela forma cloramina. Se a água vem com amônio, contaminou, ela forma cloramina. E a cloramina o carvão não tira, mas a zeolita tira. Então, faço um filtro simplesinho de zeolita com carvão ativado, que retira tudo isso, e já cai na água.
uma velocidade de aproximadamente uns 50 litros, não menos, dá uns 40 litros por dia de entrada de água. E retira o mesmo por um sistema de drop-off, que não é nada mais que um sistema de vaso comunicante feito com PVC, é tudo feito em casa, não é nada comprado. Eu usei um sistema desses de irrigação para plantas, as mangueiras desse e os sistemas, e então coloquei o gotejador, que controla a velocidade com que a água goteja, e o drop-off, que vai tirando a água para fora na velocidade que vai saindo. Chega a determinado nível, passa, e como um sistema de vasos comunicantes, ele vai vazando para fora o sistema todo. Como onde está meu aquário, do lado de trás tem um banheiro, foi relativamente fácil, porque eu só fiz um furo no chão, embaixo, passei as mangueiras de ida e de volta, né? E então a água entra por lá e volta para a mangueira, vai para o banheiro e vai para um ralo que tem no banheiro. Se ter essa possibilidade, é o melhor, porque isso faz com que o aquário fique o mais parecido com um rio ou um lago, onde a água se renova nessa forma constante. Sem dúvida. Eu aqui em Portugal conheço algumas pessoas que têm esse sistema, mas não é fácil para quem tem um aquário, por exemplo, numa sala e que não programou ter um esgoto logo ali perto, não é? Pois é. Então não fica fácil. Se você tem uma cozinha ou um banheiro do lado, aí fica mais fácil. Se não é muita mão de obra. Uma alternativa para isso é você fazer um sistema com reservatório grande. Sim. Você faz um grande reservatório e um sistema de boia switch, que quando baixa um pouco a água entra e vai tirando por outro lado. Mas não é exatamente a mesma coisa. Né? Sim. Olha, Mário, agora voltando aqui à temática dos biotopos, gostaríamos de saber porque é que escolheu o biotopo amazónico para ter na sua casa. Em sentido estricto, isso não é um biotopo, tá? Porque o biotopo é a representação o mais precisa possível de um local específico, ou seja, o segmento médio do rio tal em tal lugar. E aí você vai colocar só plantas e peixes desse lugar. O que eu tenho aqui é aquilo que se chama, de uma forma mais liberal, mais livre, de um temático. E esse é um temático amazônico. Eu sempre gostei de discos e de ciclídeos em geral. Então, um dos motivos para ter isso é isso aqui, que eu gosto desses peixes. Eu tentei fazer algum biótopo no meu laboratório onde eu trabalho na universidade. Eu tentei fazer um biótopo do Lago Tanganica. Ok. É interessante com aqueles conchícolas, né, que reproduzem, chegam a reproduzir tudo. Mas o problema dos biótopos do Tanganica, ou dos biótopos em geral altamente alcalinos, é que qualquer falta de energia, qualquer quebra de filtragem, a amônia dispara, vira tóxica com muita rapidez, e então, às vezes, final de semana faltava luz no laboratório, quando eu voltava segunda-feira estava tudo morto. Então, parei com isso aí. Com esse aqui, além de estar em casa, né, os aquários de água ácida são mais resilientes. Okay. Por causa da água ácida, a amônia é menos tóxica e então aguentam mais tempo em caso de alguma falha. Embora aqui tem muita redundância, né? Tem dois canes, tem a filtragem de cano, então com tudo isso é difícil que dê problema em tudo ao mesmo tempo. Ok. Olha, Mário, gostaríamos de saber agora qual é a forma que você realiza a quarentena de peixes novos que chegam à sua casa antes de entrar no seu aquário. Quando eu coloco o peixe, quando eu chego um peixe aqui, eu uso umas caixas plásticas grandes, transparentes. Eu não tenho aquários de quarentena prontos esperando porque não tenho espaço. Eu sou um apartamento, moro com a família aqui, então não tem lugar. Mas quando chega um peixe novo, especialmente quando eu não sei a origem do peixe, se é uma fonte que é confiável, que eu sei que fez o tratamento, às vezes até arrisco colocar diretamente, porque também tem um sistema de ozônio aqui. Então, o ozônio normalmente mantém controlado
qualquer parasita demais. Mas se é uma fonte que eu não tenho certeza como tratou, quando o peixe chegou e quanto tempo está, aí eu coloco em um aquário, em uma dessas caixas plásticas de pelo menos 50 litros, com sem substrato, sem decoração nenhuma, sem plantas, apenas com sem filtragem biológica, apenas com um aireador, para mover um pouco a água, né? E o aquecedor. E faço TPA de pelo menos 50% diariamente. Ok. Mantendo constante. A única coisa que eu coloco, eu normalmente às vezes às vezes não, eu faço um banho de permanganato. Sim. Para matar qualquer Parasita externo, não? parasita Sim. e coisa pelo estilo. E uso um medicamento não, um preventivo que tem, mas isso ainda quando está no saquinho do peixe, não, Sim, sim. na quarentena, que tem um pouquinho de formaldeído e cobre para matar qualquer coisa que venha junto com ele, para não afetar. Aí depois coloco na quarentena e não faço nada, só observo. Ok. Se o animal mostra algum problema ou liberar algum parasita, eu vejo que as fezes estão com problemas ou não está comendo direito, tem que ter paciência, porque um peixe Sim, que foi movido não vai comer imediatamente assim que chega. Então, claro. normalmente, no primeiro dia não dou de comer. Só vou dar de comer no dia seguinte. E, e então vejo se está liberando fezes normalmente, se não tem nada estranho no comportamento, se o animal está se adaptando, vai lá mais ou menos uns 15 dias, no máximo, e então depois vai para o aquário. Se mostrar algum sintoma, aí eu vejo qual pode ser o sintoma e eu trato com o medicamento correspondente. Mas eu evito muito usar medicamentos. Muitas vezes o uso de medicamentos como preventivo é mais prejudicial que benéfico. Ok. Os peixes, o pessoal vai tentando no chute um medicamento atrás de outro e cada leva de medicamentos prejudica rins, fígado, etc. E depois acaba que o peixe morre mais pelos medicamentos que pelas doenças. Ok. Olha, Mário, assim, continuando então nesta temática, a minha outra pergunta seria se tu fazes algum tratamento preventivo no teu aquário principal de X em X tempo ou só tratas se houver doenças. Pelo que me estás a dizer, não faz sentido que faças tratamentos no aquário se não estás a ver nada, certo? Eu não faço nenhum tratamento no aquário principal. Ok. Se é para fazer algo assim, é melhor desmontar, zerar e começar a dizer. Então, no aquário principal não faço nada de tratamento. A única coisa que eu agrego no aquário principal, fora a reposição mineral, que também faço, é colocar como que chama? Aqui chama DB Aqua, é uma espécie de, como que chama? Ai, É minerais? na verdade, como? É minerais ou vitaminas, não? Não, é um sistema que adiciona um conjunto de bactérias benéficas que limpam Ok. Não e conheço. também tem uns probióticos. Ok. Então, isso melhora os peixes, mas também move o substrato, elimina. É muito usado em criação comercial de peixes em tanques, né? Ok. Mas quando usado em quantidades pequenas, para o aquário é muito bom porque o substrato também acumula sujeira, acumula detritos, e isso entra dentro do substrato, ajuda a eliminar bastante. Ok, mas isso me diga, esse produto é um produto comercial que existe para venda ou não? Sim, aqui no Brasil chama de Aqua, mas tem outras BB Aqua, ok. alternativas para o mesmo. São probióticos. Outro dia estavam mostrando em um grupo de discussão aqui também esse outro produto semelhante, que Ok. é do mesmo tipo, né? Acho que chama Aqualimpa ou algo assim por estilo, que é a mesma coisa. Ok. Basicamente são probióticos com cargas de bactérias benéficas que limpam detritos
e ajudam, favorecem o funcionamento geral do animal. Mas Ok. assim, eu coloco tipo uma vez cada 15 dias, um pouquinho. Né? Ok. Tive uma vez que deu uma conversa sobre quanto usar, a pessoa usava e os aquários ficavam como se fossem com uma neblina coberto. E eu disse, mas você está usando uma quantidade absurda. Não, mas está aqui. O problema é que eles estavam confundindo, era por litro, quando na verdade era por metro cúbico. Ah, pois. Colocou uma quantidade absurda dessa quantidade. Mas Ok. está certo. Mário, já nos falaste de quais os peixes que tens com os teus discos, mas gostaríamos de saber para ti quais é que são, para além desses que tu tens, se existe outros tipos de peixes que tu recomendes que possam se ter com discos. Por exemplo, o que é que tu achas de ter outro tipo de ciclídeos com discos, nomeadamente altuns, geofagos, etc. Os Altum eu acho que se dariam bem. Eu nunca tive. Mas pela característica e o comportamento que eu conheço deles, eu acho que se dariam bem. Outros tipos de acarabandeira, de pterofilum, não. Eu já tive, e os pterofilum são muito rápidos, são muito afoitos, por dizer assim, quando você vai dar de comer, os discos são mais lentos e normalmente eles acabam ficando para trás. Então, eu não gosto de misturar com bandeiras comuns. Com os Altums, eu acho que se dariam bem. Os ciclídeos anões, por exemplo, os microfagos, Sim. né? Microgeofagos, mas não os microgeofagos do Orinoco, porque esses são de águas muito ácidas. Esses se dariam bem se você vai ter ciclídeos, vai ter discos como os como chama, o Hecker, né? Com esse sim, porque é água ácida, mas tem os microgeofagos altispinosos, que são da Amazônia brasileira Sim. e Bolívia e demais, esses se dão muito bem, Ok. funcionam muito bem. Com os geofagos também, os geofagos são peixes extremamente tranquilos, eles são mais de fundo, do que meia água, do que água alta, então não estão competindo com os discos. E até são benéficos porque eles remexem ao fundo e Sim, sim. evitam que se acumule detritos e se formem como reservas de área de putrefacção que depois pode provocar metano. Ok. E Também Ramirezes? os Ramirezes são os do Orinoco. Os Ok. Ramirezes Não, são não de águas. recomendas? Não, porque, bom, tem muita manipulação com os Ramirezes. Já fizeram até Ramirez e balão, que eu acho uma aberração, Sim. é, Também não mas de gosto. todas formas, os Ramirezes selvagens são de Sim. águas que normalmente estão em um pH em torno de 5. Ah, ok. Então, sim, eles vão aguentar, mas não recomendaria. Eu Ok. não tenho tido boa experiência em colocar pistogramas em aquários comunitários. Acabam que primeiro se dão bem, começam, mas depois acabam morrendo. Mas Ok. é minha experiência. Não Ok. sei se é de todo mundo, né? Ok. Mário, Eu vamos. acho uma coisa Desculpa. fundamental colocar cascudos com os aquários de disco. Né? Sabes que existe aqui há muitas pessoas que têm medo de colocar cascudos porque existem alguns relatos de alguns que se agarram ao muco dos discos, não é? Sim. Eu não tive nunca casos desses aqui. Sim, eu também nunca tive, tenho cascudos. Pois eu acho que isso se deve porque deve ter alguma deficiência de alimento para os cascudos. A gente não coloca, normalmente coloca os cascudos como decoração e não se lembra que são peixes. Então você tem que ter algo para eles comerem. E cascudos normalmente tem os carnívoros, que aí você tem que colocar algum alimento que eles possam comer, carnívoros, então o alimento para peixes de fundo, que eles tomam muito bem, ou então madeiras e folhas, porque eles Sim. comem isso. Muita gente coloca com sucesso, por exemplo, rodelas de pepino e coisas pelo estilo, e eles comem. Aqui não querem saber. Então, eu coloco, meu aquário tem muitos troncos, muitos pedaços de madeira, galhos e demais, e eles estão sempre em cima disso,
e, claro, roendo algas. Sim. Tem alguns cascudos mais carnívoros, outros mais de fundo. Nunca tive problema. E tem uma farlouela também, que é um peixe fantástico, que se dá muito bem na quadra de disco também. Ok. Mário, eu agora ia te perguntar sobre plantas. Que plantas é que recomendas ter em aquários de discos? Uma vez que normalmente as temperaturas não são muito baixas, não é? São temperaturas altas. A menor quantidade de plantas possíveis. Os discos não vivem em ambientes com plantas. As águas de disco têm muito pouca planta, então pode colocar alguma, assim, tipo uma amazonense, ou coisa pelo estilo, uma Myriophyllum, como algumas plantas do tipo. Eu evito colocar plantas o mais possível. Até tem muitas agora porque cresceram, né? E como o meu aquário é tipo temático, eu mexo nele o menos possível, né? Porque esses aquários bonitinhos, limpinhos, perfeitos, maravilhosos, não são aquários temáticos, são aquários com muita manipulação. Aquário tipo biótopo ou tipo temático é uma coisa que para muitas pessoas parece sujo, mas é assim mesmo, o rio não é limpinho. É a natureza mesmo. Pois é. Então eu deixo que ele vai. Então o máximo que faz cada tanto eu podo, corto, mas eu não fico olhando, essa folha está meio feia, vou tirar. Eu deixo por aí porque faz parte. Inclusive, por exemplo, os cascudos se aproveitam disso e comem esses restos de folha. Então, na verdade, a menor quantidade de plantas possível. Plantas flutuantes é uma boa, tipo como lótus, né? Tem algumas espécies de lótus nativas daqui da Amazônia, inclusive, que dá para usar, mas os lótus comuns que se conseguem facilmente também servem. Isso é legal porque dá sombra. Okay. E os discos sempre buscam áreas de sombra. Okay. Si, né? Diz uma coisa, Mário. Tu usas minerais ou fertilizantes para as plantas? Não me preocupo tanto com as plantas. A reposição mineral que faço é para os peixes mesmo. Okay. Mas as plantas usam os mesmos minerais. Ou seja, fosfatos, cloretos, nitratos, os outros composições minerais, fósforo. Sim, eu tinha aqui uma pergunta para ti que seria mesmo nesse sentido. Se os fertilizantes das plantas têm as mesmas propriedades e que os sais minerais que utilizamos para os peixes? Não. As plantas, o que se coloca para as plantas normalmente é mais pela forma em que se ministram, está mais disponível para a planta que para o bicho. Ok. Então eu normalmente compro açais, eu uso cloreto de potássio e cloreto sulfato de magnésio, sulfato de potássio e cloreto de cálcio. E faço isso com dosagem. Eu tenho umas 2 dosadoras, dissolvo em quantidade concentrada e vou adicionando todos os dias de manhã um pouco de cada um desses componentes para manter uma posição mineral. E isso para discos em particular, ou em realidade para qualquer peixe de água ácida. Isso é bom, porque nas águas ácidas o GH é baixo e a carga mineral é muito baixa. Então o animal está vivendo no limiar disso, no limiar de sua necessidade. Ele precisa de cálcio, precisa de potássio, precisa mas tu usas uma fórmula que é feita por ti ou compras os minerais já feitos? Não, eu compro sais Okay. E faço a diluição seguindo um processo que eu fiz, vendo o trabalho sobre como é a composição mineral em rios amazônicos do tipo onde esses peixes vivem. Eu fiz um cálculo aproximado de como seria. Eu coloquei uma quantidade inicial e depois a dosagem é para manter essa quantidade, levando em conta o consumo dos peixes, das poucas plantas que eu tenho e da saída de água de lá pela renovação. Então, com isso,
eu tenho visto, por exemplo, que a quantidade de doenças cai brutalmente. Por exemplo, coisas tipo buraco na cabeça, nunca mais tive. Pois. Porque um dos problemas de buraco na cabeça, claro que ele é provocado por um micro-organismo, Sim. mas o micro-organismo é um oportunista que está Sim. sempre presente lá. E ele vai pegar o animal quando o animal está fragilizado por algum problema. E uma das coisas que mais provoca esse problema é a deficiência mineral. Mineral. Então, quando você agrega isso, a gente não sabe. Não sei como é em Portugal e aqui no Brasil varia de uma cidade para outra. Mas aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a água que vem pela torneira é extremamente mole. Não tem, Sim. quando você mede GH, não dá nem meia gota, que já vira. Então é muito mole. Se não repor, não vai dar. Esse é um problema que os peixes de águas alcalinas não têm, porque já eles têm uma quantidade mineral grande, então normalmente você esquece que precisa disso. Mas com animais, peixes de água ácida é fundamental. Aqui em Portugal há quem utilize muito sal de cozinha para subir os ppms. Achas que é suficiente ou não? Sal de cozinha não é legal por o sódio. O sódio, quantidades grandes, é complicado. Não, E aqui, se você neste caso existe um... Estás a ouvir, não estás? Sim. Não, neste caso existe um sal de cozinha que é livre de sódio. Tá. E que tem? Magnésio? Sim, magnésio, entre outras propriedades. Eu pessoalmente não sei porque eu não costumo utilizar sal para esse fim, mas sei que existem muitas pessoas que metem sal para subir os ppms e a mineralização da água. Tem que ver a composição Claro. do sal, né? Tem que ver o que tem. Mas, basicamente, o que você precisa em doses maiores, digamos, são cálcio, magnésio e potássio, Certo. e cloretos e sulfatos. São todos os bichos e as plantas também precisam disso. Eu também uso uma fórmula manipulada do que é o Discus Trace, porque a SICEM mostra qual é a composição que ele tem, até em quantidade, não só a lista de coisas que tem, mas as quantidades. Sim. Então eu peguei essa fórmula, mandei para uma farmácia de manipulação aqui, e eles fazem para mim. Sai, é muita quantidade, é muito mais barato. Muito bom. Então eu doso isso também, diariamente, uma quantidade. Porque, sobretudo porque isso tem os microelementos. O sulfato, magnésio, os sulfatos cloretos de potássio, cálcio e magnésio são os macro. Mas tem os micros. Você precisa de iodo, precisa de um monte de outros componentes. Mas isso é mais para plantas ou os peixes também precisam? Esses também. O iodo é fundamental, por exemplo, para o sistema tiroide. Então, se o animal não tem, vai ter deficiências, aí vai mostrar problema. Então, tem um monte de microelementos. O Discus Trace é perfeito para microelementos. Só que para macro, ele não consegue porque na quantidade que ele vem, não dá para dissolver o suficiente desses macro nesse líquido. Aí você precisa dissolver em volumes de água maior. Tá? E sempre use água como é desmineralizada para isso. Porque se você usa uma água que tem minerais já, ou que tem cloro, pode provocar problemas na solução. Mas quando se faz essa dissolução... Usa já água de osmose? Usa já água de osmose? Pode ser de osmose reversa, desmineralizada, destilada, destilada, etc. Ok. Olha, Mário, ainda não já falámos sobre isso, mas alguém pode não ter percebido. Tu és biólogo, certo? Sou. Ok. Sou biólogo, na verdade, eu sou biólogo, mas paleontólogo, né? Trabalho com fósseis. Mas também me interessa em geral, biologia geral, e a formação é essa. Claro. Olha, Mário, vamos continuando aqui nossas perguntas, estamos quase a terminar, mas tenho aqui mais algumas perguntas, que é, já falaste que gostas de mineralizar de manhã. Existe alguma diferença para ti mineralizar de manhã, à tarde ou à noite, ou fazes de manhã porque sim? Faço de manhã por conveniência, mas eu acho que é mais eficiente fazer isso quando as luzes estão desligadas ou muito fracas. Parece que funciona melhor. Eu evito fazer isso quando tem luz mais forte. Olha, para ti, qual é que é, já falámos também sobre isto, mas achas que é fundamental
a mineralização de aquários com discos, nomeadamente, por exemplo, nós aqui em Portugal falamos muito de medir com aquela caneta o nível de condutividade, o nível de ppms. Por exemplo, qual é o número mínimo que tu achas que deve-se ter de ppms? Por exemplo, um aquário com 250 de ppm é necessário mineralizar ou não? Ou não, É difícil ou não, dizer. ou não se pode medir só pela caneta? O problema é ppm de quê? Exatamente. Quando você mede com caneta ou com outro aparelho, você está medindo ou inclusive com os métodos químicos, né? Sim, sim. Você vai medir a solução, o que está todo que está dissolvido Tudo, na água. sim. Então você pode ter um nível alto de ppm de quê? Pode ser do que você quer ou do que você não quer. Exatamente. Então o assunto é que medir assim globalmente é uma boa pista para saber como estão as coisas. Serve mais como informação quando ele está muito baixo que quando está alto. Ou seja, eu não confiaria quando você tem um nível de solutos totais alto, porque isso pode significar que você tem solutos que você não quer ter aí, que não são úteis para você. Então é melhor ter um controle em cima disso que medir diretamente e achar. Medir pH também, todas essas coisas tem que ter cuidado quando se mede, porque são informações úteis, mas não é tudo. Aí é muito comum você ver relatos nos grupos, nos fóruns, dizendo: meus peixes estão doentes, mas os parâmetros estão todos bonitinhos. Sim. Que parâmetro? Não tem amônia, a temperatura e pH. Isso é o mínimo do mínimo. Claro. Não é só isso. Não é só isso que conta. Como está o resto? Mas diz uma coisa, aí no Brasil não existe minerais pré-feitos para comprar para discos? Você consegue, a maioria são importados. Sim, importados. Você consegue. E achas que esses importados, esses minerais já preparados, próprios para discos, esses são suficientes para mineralizar uma água? No geral, eu acho que sim. Se você segue direitinho, o problema é que antes disso você tem que saber como é tua água. Ok. Ou seja, se o mineral, se a fórmula que vem diz que coloque tantos gramas ou tantos milímetros, centímetros cúbicos, a partir de onde? Como está a tua água? Mas, ela é dura ou é mole? Okay. Ela tem que lá dentro? Mário, vamos dar aqui um exemplo mais fácil para as pessoas que nos estão a ouvir. O que é que eu, enquanto hobbyista, que não percebo nada disto, tenho que fazer à minha água para perceber o que é que eu preciso? Ou seja, a água da torneira, que testes é que eu tenho que fazer? E perceber... primeira coisa, normalmente, eu não sei em Portugal, mas eu acho que não deve ser diferente. Normalmente, a empresa de abastecimento de água, se você pedir ou procurar no site dela, ela fornece informação dos componentes, de como está o estado da água, ou como deveria estar o estado da água. Sim. O problema às vezes é esse. Às vezes, aqui, por exemplo, o pH pode variar muito. Ok. Porque nós aqui temos um problema que é, nós aqui, por exemplo, em Portugal, existe uma lei que define que os parâmetros têm que estar a X, mas até devido agora há pouco tempo, devido ao Covid, existe uma injeção excessiva de certos produtos na água que não são tão maus para o humano, mas que acabam por ser maus para os peixes. Por isso é que eu te digo, pegando assim num exemplo prático, eu tiro água da minha torneira, que testes é que eu devo fazer para saber se está boa ou se precisa, por exemplo, de minerais ou de outra coisa qualquer? Bom, como eu disse antes, primeiro faça o teste de KH e GH. Se você vai fazer o teste de KH e GH, você vai ver se ele está muito, se os dois estão muito alto, o KH está muito alto é porque é muito alcalina, então você vai ter que dar um jeito nessa água. Se o GH está alto, então aí já tem outras coisas que pode ser cálcio, mas pode ser um monte de outras coisas, carbonatos, mas pode ser um monte de outras coisas. Então aí, mas se está baixo, se está tudo muito baixo, esse é um bom ponto de partida. Porque se está baixo, você pode fazer com que colocar, como eu disse antes, o nível base
e depois só ir repondo Sim. semanalmente ou dosando diariamente, que seria o ideal, para manter os níveis certos, né, os níveis adequados. Dependendo, claro que depende, você tem que medir aqui que tamanho tem o aquário, mas também quantos peixes tem no aquário, quantas plantas tem no aquário. Não é o mesmo quando você tem 4 discos que quando você tem 15 discos. Sim, claro. Porque o consumo de minerais que 15 discos fazem é muito maior que o de 4 discos. Então, todos os parâmetros têm que ser levados em conta. Você tem que repor mais se tem mais peixes e mais plantas. Você tem que repor menos se você tem menos peixes e mais, menos plantas. Então, Mas, Mário, seria importante para as pessoas perceberem o que é um GH e um KH bons para discos. Quais os valores? Bom, o KH não pode ser muito alto, porque a alcalinidade tem que ser baixa. Mas assim, um KH, agora já estou meio esquecido disso, mas em torno de 4, Ok. 5, aceitável. O GH, eu acho que seria bom uma coisa em torno até 8. Tá? Okay. Então, se o GH está muito baixo, ótimo, porque você vai agregar os sais certos na quantidade certa. Ok. Né? Por exemplo, um KH... Até chegar um KH de 6, está perfeito. Deixa-me dar-te um exemplo. Um KH de 4 e um GH de 4 é bom? Tá bom. Tá bom? Se você consegue manter isso, ótimo. Okay. Isto é importante porque há muitas pessoas que têm discos e acabam por basear-se só naquelas tabelas típicas, não é? E então assim a gente consegue ter uma opinião mais específica. Uhum. Eu fiz os cálculos com base, peguei trabalho sobre como era a composição mineral dos rios. Uhum. Você na Amazônia tem 3 tipos de rios. Os rios de água branca, os rios de água negra. Está me ouvindo? Rio de água branca, rio de água negra e rio de águas claras. Né? Okay. Discos vivem, os discos azuis, os discos marrons, azuis e verdes, vivem em rios de águas claras. Okay. Em rios de águas brancas, que são os que têm alta concentração de sedimentos, normalmente você não encontra disco. Okay. E os Haeckel são de água negra. Os de água negra são os de nível mais baixo de todos. Aí o KH e o GH é quase inexistente, ou seja, bem baixo. Okay. Então, se você vai ter Haeckel, pode ter um GH bem baixo, um KH bem baixo, e ter cuidado de que ele não caia muito. Agora, se você vai ter discos selvagens, estou falando dos selvagens, sim, a maior parte dos discos híbridos são derivados dos discos marrons, né, originalmente, né? Então, aí você pode ter um GH de 8, 6, 8, tranquilo, e um KH de 4, 3, uma coisa assim. Ok. Olha, Mário, estamos mesmo a terminar. Gostaria de fazer-te a última pergunta, que é, gostaria que desses uma recomendação para todas as pessoas que querem começar a ter discos, não só híbridos como selvagens, mas se calhar vamos focar-nos nos selvagens, que é a tua praia. Recomendação, que goste de ler, que goste de estudar, que não pense no aquário como um enfeite de sala, né? Porque se você quer ter algo assim, é melhor comprar brinquedo e colocar um brinquedo, um quadro que fica mais bonito, mas assim, que goste de aprender, que se dedique a olhar isso, a ler e aprender, consulte, pergunte, experimente. Não tem outra alternativa. E isso não é para disco, é para qualquer aquário. Eu acho o aquário, para mim, pelo menos, o aquário não pode ser uma coisa meramente estética. Tem que ser um meio de aprendizagem onde você vê a biologia funcionando, os ecossistemas funcionando. E também por isso que eu não gosto dos chamados aquários misturados ou aquários comunitários, onde se metem peixes de todo tipo, misturam lugares e tipos e pHs todos diferentes. Uma coisa que não falamos é o pH. Sim. Eu sempre recomendo ter um pH entre 6,8 e 6,6 para essa aqui. Sim, se for para Haeckel,
é melhor bem mais baixo, Sim. de 6 até 5,5. Então, temperatura, outra coisa, desculpa, Sim. temperatura. Sim. A temperatura, muita gente gosta de colocar temperatura alta. Isso não está bem, porque nós, apesar de que na Amazônia faz muito calor, na água raramente você tem temperaturas acima de 25, 26, 27 graus. Sim. E quando a temperatura está em 28, 30 graus, a dissolução de oxigênio cai muito. Sim. Então, especialmente se você tem uma população de peixes grande, isso coloca em risco os teus peixes, coloca em risco o funcionamento geral do aquário. Eu mantenho minha temperatura normalmente entre 26 e 28. Okay. Automaticamente com um sistema de relé que Sim. desliga, liga e desliga quando as temperaturas chegam a muito baixo, muito alto, e ventoinhas para esfriar quando é preciso. Okay. Que mais? Luz. A iluminação, discos sempre está embaixo das árvores, embaixo de lugares sombreados. Então, nunca tem luz muito forte. E se você tem plantas e precisa, sempre guarde um lugar no aquário para que os peixes possam se esconder quando a luz está mais forte. Ou plantas flutuantes, ou então coloca uma cobertura nesse pedaço do aquário para que ele cobre e se possam esconder, uma coisa do tipo. E é ideal, se você puder, que não é a coisa mais fácil do mundo, colocar um sistema de variação de luz ao longo do dia, tipo amanhecer, anoitecer. Sim, sim. Hoje em dia não é difícil. Eu fiz isso aqui em casa. Sim, existe já muitas coisas feitas. Sim. Eu comprei um aparelho que faz isso, você o programa, sim, ele faz isso, eu programei com o sistema, com o horário da Amazônia. Como okay, que amanhece, quando é que anoitece, que lá, como está perto do Equador, é muito regular, varia muito pouco ao longo do ano, então dá para ser tranquilo. Isso também porque evita o impacto de você ligar a luz de golpe. O animal está quieto no lugar e pronto, se liga toda a luz, é cara e degluça. E depois a luz desliga de golpe também, não é bom. Tudo que é brusco, assim não é recomendado. Eu também não acho que precisa tanto firula, como tem umas luminárias carérrimas aí que imitam até raios, né? Mas eu acho que pelo menos uma sequência de anoitecer, amanhecer é ideal. E luzes baixas, relativamente baixas, né? Não nada muito forte. Coisa pelo estilo. Prefiro uma mistura de luz fria e quente, nem só uma, nem só a outra, né? Um branco frio, um branco quente, nivela bastante bem tudo. Ok. Mário, teríamos muito mais que conversar. Claramente és uma pessoa com muitos conhecimentos e quem sabe ainda faremos outra entrevista mais tarde. Para que estas entrevistas não fiquem tão longas, nós temos o nosso tempo limitado e agora o próprio Zoom, era aquilo que eu estava há pouco a olhar um pouco mais próximo, ele tem um limite, depois cai. Por isso é que há pouco tivemos uma quebra. Ele agora, para quem quer gravar mais do que X tempo, tem que se pagar e a gente tenta, como já fazemos isto gratuitamente, então tentamos fazer pelo tempo que ele limita. Mário, mais uma vez, muito obrigado por esta tua colaboração e vamos falando, amigo. Grande abraço. Com certeza, outro. Tchau. Obrigado por terem assistido a mais uma conversa com. Já sabem, se tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato connosco através do nosso grupo de Facebook Discos World, aqui mesmo pelo YouTube, ou pela nossa página de Instagram Discos World International. Continuamos a criar estes conteúdos para que todos os nossos membros tenham a possibilidade de ter aprendizagens e enriquecimento através destas nossas atividades. Espero que tenham gostado e iremos continuar sempre que nos seja possível. Pessoal, já sabem, mais alguma coisa é só entrar em contacto. Boa semana e boa corofilia.